Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 11 de junho, a lição 12, ela tem como título A Ferida Mortal. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5, no capítulo 12, versículo 6 e versículo 14. E também no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, onde aqui nós vemos, nessa lição, o tempo em que o poder da besta dominou o panorama religioso ao longo dos séculos. E o que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, que a primeira besta que ela sobe do mar é aquela besta, que ela surgiu no meio de nações, de multidões, e que ela apresenta umas características que apontam assim para um poder religioso, que é o mesmo poder mencionado pelo profeta Daniel no capítulo 7, versículo 25, e que Daniel, na sua visão, ele diz que esta besta proferiria palavras contra o Altíssimo, no caso Deus, e que em Daniel capítulo 8, versículo 18 a 28, é identificado por Roma papal, que ele menciona que ele perseguiria a mulher, que fala também em Apocalipse 12:6, e que ela teve que fugir para o deserto por um período de 1260 dias. Aí você, meu amigo, minha amiga, você pode ver que aqui eu não estou realmente querendo denegrir nenhuma crença ou fé ou coisa parecida. É a história que está dizendo, é as Sagradas Escrituras que estão comprovando que realmente a besta é essa Roma papal. Por quê? Porque nesse período que menciona aqui 1260 dias, porque um dia corresponde a um ano, são 1260 anos, que foi justamente o período de 537 a 1798, que todos nós conhecemos como a perseguição da igreja sobre os cristãos, e que já havia sido profetizado com Daniel lá atrás, lá no Antigo Testamento, que eu estou falando Daniel 7, e onde esse decreto de 537, o início da perseguição aos cristãos, se deu por conta do imperador Diocleciano, que onde o poder religioso ele era unido com o Estado, o poder político, e perseguiram os cristãos a partir daquele momento, e que isso foi até 1798, que dá os 1260 dias. E esse período foi muito crítico, para os cristãos, que eles foram perseguidos, foram mortos, E é o período conhecido como período da Inquisição, onde a Roma papal perseguiu os fiéis que guardavam os mandamentos de Cristo. E alguns papas também, eles confirmaram essa perseguição, como o Papa João Paulo XXIII, até ele pediu desculpas, por Roma papal ter perseguido aqueles cristãos e ter mortos, E também o Papa João Paulo. Então, quer dizer, isso é uma veracidade, algo que realmente aconteceu. E quando fala que essa besta ela foi ferida de morte, é quando finalizou essa perseguição em 1798, quando Napoleão Bonaparte, naquela Revolução Francesa que ele fez em toda a Europa, ele mandou prender o Papa, porque o Papa estava se intrometendo nas coisas dele, e ele mandou prender o Papa. Por isso que diz lá que a besta foi ferida mortal em Apocalipse 13.
E Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier ir lá prender o Papa, né? Isso que mostra que Apocalipse 13 fala que a besta foi ferida de morte, né? Então aí está a veracidade das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje nós já estudamos anteriormente, né? E que também a Bíblia fala que essa primeira besta, que ela surge do mar, ou seja, no meio dos países, nações, de pessoas, ele é um poder religioso, é a Roma papal, devido às características que aparecem em Apocalipse 13, versículo de 1 a 5, em que ali menciona que o dragão, Satanás, fala ali, ele deu poder, autoridade para essa besta, para ela ter atitudes como esta, e ainda menciona que esta besta ela proferiria arrogância e blasfêmias contra Deus, que de fato, né, aconteceu e atuou nesse período de 42 meses, que fala aqui, novamente fala, né, dos 1060 anos, que é 42 meses, que está lá em Apocalipse 13:5, que são anos proféticos, né, de 538 até 1738, período que essa besta perseguiu os cristãos, como havia mencionado, na época da Inquisição, e ela proferia palavras contra Deus, né? E quando o apóstolo João fala em Apocalipse 13:3, que ele diz lá: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vejam o que está acontecendo ali. E aqui, justamente quando ele fala que essa ferida de morte foi curada, né? Porque depois houve uma liberação novamente do papado, né? E que ele começou a atuar novamente, as pessoas começaram a se maravilhar com Roma papal. E aqui João está falando dos acontecimentos históricos da besta, né? Que surgiu do mar, o Roma papal, que esta besta foi ferida mortalmente quando houve essa Revolução Francesa, né? E as guerras napoleônicas, né? Que desafiaram o poder e a autoridade dessa besta, que oprimia as pessoas, que era a Igreja Católica Romana. E que eu havia mencionado que Papa João 23, ele confirmou isto. E assim, em 1798, o Papa Pio VI, ele foi preso pelas tropas francesas e foi levado cativo. Por isso que fala que a besta foi ferida mortal, ele foi preso. E assim, por mais 130 anos, o papado ficou privado das suas autoridade temporal durante esses 130 anos após isto. Entretanto, esta ferida mortal ela foi curada em grande medida no dia 11 de fevereiro de 1920, quando o cardeal Pietro Gasparri e o ditador Benito Mussolini assinaram o tratado chamado de Latrão, transformando a cidade do Vaticano em um estado assim independente, e ali Mussolini reconheceu o pontífice, no caso o Papa, como um chefe de estado. E para que fique assim bem claro que as profecias temporais são simbólicas, um dia profético equivale a um ano literal, e isso nós já falamos aqui várias vezes, para as pessoas entenderem. Mas vamos lá, e na Bíblia, lá em Números 14:34, nos diz, olha o que diz: cada dia representando um ano. Está lá em Números 14:34. E assim toda a Bíblia ela é aplicada a esse princípio de contar um dia por um ano. E as profecias têm ocorrido corretamente e acontecido no mundo, como mostra a história do mundo. E esse princípio tem se mostrado preciso, né, na interpretação das profecias bíblicas de tempo também, né? Que Ezequiel fala lá em Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6, ele fala novamente aqui de que um dia para cada ano, né? Ou seja,
Profeticamente, um dia é um ano. E ao calcularmos, né, o período de tempo assim, mencionado no livro de Apocalipse 13:5, que fala de 42 meses, né, como eu já li acima, como um mês tem 30 dias, nós chegamos a 1260 dias, que são os proféticos, né? Ou seja, 1260 anos literais. E assim se confirma que a besta agiu por 42 meses profanando palavras contra o Altíssimo, que fala ali em em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que foi o período da Inquisição da Igreja Católica, né, perseguindo aqueles que guardavam os mandamentos e tinham fé em Jesus, onde muitas pessoas sofreram e foram mortas. E a Roma papal, ela perdeu forças, né? Quando o imperador Constantino, no ano de 330, ele legitimou o neocristianismo em todo o seu império e mudou a capital do Império de Roma para Constantinopla. E assim a liderança do bispo de Roma acabou deixando ele sozinho durante um determinado tempo. E os romanos passaram a encará-lo naturalmente, como seu legítimo líder temporal e espiritual, sendo Constantino essa pessoa. Ou seja, era o governo, o Estado, né, e a religião juntos. E ele contornava toda essa crise. E quando Constantino mudou essa capital para Bizâncio, né, no caso que eu mencionei, o intuito dele era unir poderes oriental e ocidental, e nesse período ficou um vácuo, né, da liderança de Roma. Então o Papa se aproveitou e preencheu esse vazio, né, porque na realidade o Estado não conhecia muito da parte espiritual e o Papa voltou novamente com força. E a partir dali tornou-se então não apenas uma liderança religiosa, mas também uma tremenda força política em toda a Europa, que foi Roma papal. E no ano 538, o imperador Justiniano deu oficialmente ao bispo romano o título de defensor da fé. E assim a Igreja Romana tornou-se poderosa e exerceu-se um grande poder de influência, né? Mesmo naquele período de 538 depois de Cristo a 1798, e ali naquele período, né, que é o período da Inquisição, ele mudou leis, tempos, né, que Deus já havia dito isto lá em Daniel 7, já havia profetizado que faria isso. O Deus havia determinado, e na realidade quem não obedecesse nesse período aí da Inquisição, desse decreto de 538 do imperador, as pessoas eram mortas, perseguidas e tinham que obedecer às determinações do Papa, e assim foram presos e aconteciam muitas coisas até 1798. E aqui nós já vemos essa perfeita união, né, entre religião e Estado. Onde o apóstolo João já havia profetizado, Daniel 7 também já havia falado, que no fim dos tempos ocorrerá com até mais rigor, né? Haverá uma nova perseguição, porque Satanás sabe que seus dias estão contados e começa a influenciar na igreja, e novamente será perseguida as pessoas que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E assim o que nós vemos é que as profecias se cumprem, né, conforme determinadas por Deus. E esse poder de 1260 anos foi mencionado por João, né, que aconteceria e aconteceu, e também acontecerá no fim dos tempos, né, com mais determinações de forças para cima de todos os cristãos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear as Escrituras, você passa a entender perfeitamente que essa besta que surgiu do mar é a Roma papal. Os detalhes são aí, porque ali fala que a besta iria perseguir a mulher, no caso a igreja,
por 1260 anos e aconteceu. Então, a besta é a Roma, Paulo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.